Assim como cai a chuva do céu e não torna para lá, mas rega a terra, dá a semente e o pão ao que come, assim é a palavra que sai de minha boca. Não volta para mim vazia, mas realiza aquilo para o que foi enviada. A partir de agora, você vai ouvir uma palavra que pode mudar completamente sua vida. O vazio, a solidão, a angústia, a falta de paz. Tudo de ruim que sucede em sua vida nesta mensagem, Deus irá mudar e trazer até você paz, alegria, saúde e salvação eterna em Cristo Jesus. As páginas sagradas da Bíblia se abrem agora diante de você e através do missionário Deovan Lima, ouça uma palavra da boca de Deus. Muito bem, eu quero chamar a sua atenção hoje para a palavra que o Espírito Santo semeou no meu coração. Eu tenho tido a oportunidade de conversar com várias pessoas e observar um detalhe. Existem muitas pessoas que estão muito cansadas, sem forças. Algumas chegam a dizer: eu já não aguento mais. E existem várias razões para isso, as desilusões, as decepções, as tempestades da vida, as tribulações e todas estas coisas que você conhece muito bem. Principalmente pelo fato de que talvez você seja uma das pessoas que estejam assim, já se encontrando sem forças para essa jornada, para essa caminhada, sem entender muita coisa. E a sua disposição foi embora e você se encontra enfraquecido, enfraquecida na fé, sem motivação para continuar. E eu sempre me lembro daquela experiência de Jó. Você se recorda disso, não é? Quando Jó, ele se encontrava em um certo momento de sua vida, enfermo, doente, com uma doença terrível na pele, havia perdido todos os seus bens, seus filhos morreram, ele perdeu tudo que tinha, sua dignidade, inclusive. E algumas pessoas, supostamente amigos ou conhecidos, vieram até onde Jó se encontrava, naquele estado, naquela situação, e começaram ainda a lançar em rosto dele acusações, que ele só poderia estar daquela forma porque algo de errado ele haveria de ter feito. Sabe, então a verdade é que existem circunstâncias na vida da grande maioria de nós, eu não vou dizer de todos nós, porque a verdade é que Deus ele tem planos diferentes na vida das pessoas e de acordo com os seus projetos, e de acordo com esses planos, ele vai agindo como um oleiro, ele vai moldando o vaso e o barro para dar o formato neste vaso conforme ele quer. Então, em uns ele aperta mais, em outros a coisa é mais suave, mas enfim, Deus ele é Deus e nós precisamos desesperadamente entender isso e sabermos nos mover e viver nesse conhecimento, nessa sabedoria de que Deus tem as suas mãos sobre nós para nos moldar. Ou entendemos isso ou estaremos perdidos para sempre.
Sabe, quando nós pegamos a Bíblia Sagrada, nós encontramos na vida de muitos homens de Deus. Você pode escolher qualquer um deles, você pode falar Abraão, você pode falar Moisés, e você pode dizer Elias, você pode citar Samuel ou qualquer outro profeta, e eu vou te mostrar momentos na vida desses homens de tremendo angústia, de desânimo total, de fraqueza. Sabe, eu gosto disso. Mas, missionário, o senhor gosta disso? Claro que sim. Porque eu percebo que esses personagens bíblicos, Abraão, Moisés, Elias e todos os outros, eles eram seres humanos, eles eram gente como eu e você, eles tinham sangue na veia, eles tinham sentimentos, eles tinham fraquezas, eles erravam como eu erro e como você erra. Eles pecaram como eu e você também pecamos. Então isso nos aproxima dessa gente, não é? Isso os torna mais próximos de nós, meros seres humanos, repleto de dúvidas, de incertezas, e que ainda estamos vivendo a nossa história. A história dele já teve um fim, não é? E nós lemos em curtas páginas da Bíblia Sagrada uma história de uma vida. A vida de Jacó durou um bocado de tempo. Mas a gente lê a história de Jacó apenas virando algumas folhas. Mas ali existiram lágrimas, emoções, decepções, desilusões, tristeza, desespero. Não é? E o que dizer de Elias naquela caverna, meu irmão? O que dizer? O que dizer de Moisés? Não é? Em várias situações e circunstâncias, como em uma que até o impediu de entrar na terra prometida, quando Deus foi claro a ele, dizendo: você diga a essa rocha que emane água. E ele pegou um cajado e pegou uma pancada na rocha, irado com aquela situação da incredulidade daquele povo. Enfim, nos faltaria tempo de ficar falando de Davi e seus erros. Você conhece os erros do homem segundo o coração de Deus melhor do que eu, e as consequências desse Deus, e o desespero que muitas vezes esse homem se encontrou nas cavernas, foragido, fugindo da ira do rei Saul, que queria matá-lo e destruí-lo de todas as formas. E quantos questionamentos vieram da proteção, do livramento, de que ele era o homem segundo o coração de Deus, e que Samuel ungiu como rei de Israel. E agora, que história é essa? Que ele se encontrava como uma barata, um rato, foragido nos lugares ermos escuros da terra. A história desses homens já teve um fim, foi um fim vitorioso. Mas vejo que o fim da minha história e o fim da tua história também seja um fim vitorioso. Para isso, nós precisamos usar a capacidade do cérebro que está dentro da nossa cabeça, que Deus ele nos deu para refletir, raciocinar e pensar e tomar atitudes. Sabe, eu e você não somos fantoches, senão não haveria julgamento, irmão. Porque se você e eu chegarmos na presença de Deus e começarmos a colocar a culpa em todo mundo e nos isentarmos e tentarmos fazer como fez Adão e Eva, aquela história velha do jardim que você conhece tão bem, que começou um culpar o outro e botava até a culpa em Deus. Adão chegou a dizer: foi a mulher que tudo deu. Eu estava aqui nesse jardim tranquilo, entendeu? Cantando com os passarinhos dessa beleza, essa maravilha, só veio e botou essa mulher na minha vida. Olha, Deus me deu. A culpa foi tua, eu não pedi nada. Eu não pedi nada, eu estava me sentindo sozinho, mas não falei nada. E o Senhor então fez essa coisa, e aí olha a tribulação, olha para a situação que submeteu, a culpa é tua. Então, se nós realmente não quisermos agir como loucos, nós vamos entender que nós temos um cérebro para tomar decisões. E nós vamos ser julgados por essa capacidade, por esse exercício.
Quer dizer, você não pode chegar, mestre, eu fui enganado, os falsos profetas eram tão convincentes, eles tinham um terno, uma gravata tão bonita. Olha, eles falavam tão bonito de Jesus que eu me deixei levar, só não me leva mal, mas eu queria ser de verdade, eu queria fazer outra obra, eu queria ser seu discípulo, mas eu sou uma pessoa tão inocente, sabe, Jesus? E eu fui enganado, o senhor não me leva mal, mas o senhor não vai me jogar no inferno porque eu sou uma pessoa que fui enganada. Manda eu faço profeta do inferno, eu não tenho culpa nenhuma. Você quer tentar fazer isso? Fica à vontade. Porque você é livre e eu sou livre. Nós somos livres para fazermos o que quisermos. A alma é minha, a alma é sua. Faz o que você quiser, eu faço o que eu quiser. Agora, nós vamos responder a Deus. Se você quiser tentar chegar naquele de botar a culpa no falso profeta que você deu ouvido a tua vida inteira, se você quiser chegar naquele dia e tentar fazer isso, fica à vontade. Fica à vontade. Vamos ver no que vai dar. Quer arriscar? Você vai arriscar a tua alma nisso? Hein? Você vai arriscar a tua salvação eterna? Você tem muito a perder. E se não der certo? Eu pergunto para você, hein? E se essa desculpa esfarrapada que você já está ensaiando desde já, não der certo e você for lançar no lago de fogo e enxofre, pelos séculos dos... Vale a pena tentar? Hein? É melhor você usar a cabeça, o discernimento. Porque todas essas situações, todas essas coisas já estão preditas e previstas pelos profetas, pelo próprio Jesus, pelo Espírito Santo, por intermédio dos apóstolos. Tudo está escrito e registrado para que eu leia, para que eu abra os olhos, para que eu discirna os fatos ao meu redor. Jesus foi claro, ele disse: eu não vou dizer o dia, não vou dizer a hora, mas vocês tomem cuidado. A coisa é séria. Jesus criou parábolas das 10 noivas, ele criou as parábolas dos talentos. O apóstolo Pedro falou sobre isso, que é com dificuldade que o justo se salva, onde comparecerá o ímpio pecador. Enfim, nós temos muitos avisos. Cabe a mim, cabe a você termos juízo na cabeça, procurarmos entender, procurarmos ler, procurarmos refletir e procurarmos, acima de tudo, a ajuda do Espírito Santo. Ele não vai negar. Escuta o que eu estou dizendo para você. O Espírito de Deus não negará te ajudar nas tuas dúvidas, nas tuas incertezas, nas tuas fraquezas, no teu desespero. Ele não vai negar em te revelar, tornar claro. Sabe, você não precisa assentar-se com um intelectual da lei, com um doutor em divindades, para lhe explicar o agir de Deus na sua vida. Peça ao Espírito Santo, ele te mostrará. Por que eu estou dizendo isso? Porque muita gente abandona a fé. Porque muita gente, por não discernir esses acontecimentos, esse agir de Deus em sua vida, essa mão do oleiro que ele quer moldar, porque essa pessoa, infelizmente, isso é um fato, é uma realidade. Você não me leva mal, mas eu preciso pregar a verdade. Eu não estou aqui para perder o meu tempo e nem você para perder o seu, não me leve a mal. Mas o que acontece é que a grande maioria esmagadora das mensagens que ouvimos hoje, nada tem a ver com o cristianismo, nada tem a ver com o evangelho. Sabe, você nota quando Jesus ele treinava aqueles 12 homens e outros também, mas principalmente aqueles 12, não se perdeu, mas ele mostrava a verdade a essa gente. Uma vez ele disse para Pedro: Satanás te requereu para peneirar como trigo. Aí você para pensar, você se coloca no lugar de Pedro, porque tudo estava bom, estava uma festa, uma alegria, aleluia, não é? Em nome de Jesus, eles expeliam demônios, eles viam cada bicho bravo, mas Jesus estava sempre por ali, não é verdade? E os gadarenos eram libertos e aquela coisa toda.
E eles viam milagres, sinais e maravilhas. E eles operavam sinais e maravilhas em nome de Jesus. Mas agora, de repente, esse Jesus, fonte de todo o poder, fonte de todo o milagre, avisa a Pedro que o próprio Lúcifer havia comparecido diante de Deus, pedindo permissão para apedrejar a Pedro. Pedro já tinha uma experiência suficiente para saber que o bicho ia pegar, que não ia ser mais a mesma coisa, que a situação agora era outra. Ele estava sendo largado sozinho numa peneira. Agora não se tratava de derramar azeite e ninguém dizer em nome de Jesus. Não, a coisa agora era diferente. Era Satanás e ele, os dois sozinhos. Isso é um absurdo, meu irmão. Poderíamos falar se estivéssemos lá com Pedro, não é verdade? Hein? Poderíamos dizer, mestre, o senhor largou tudo para te servir. Ele largou lá sua pesca, largou sua família lá em Cafarnaum. Está tendo até problema conjugal por causa dessa história, porque a mulher dele não quer entender direito esse negócio. Ele largou tudo. Largou sua pesca, largou seus pais, largou sua lei para te servir, para ser treinado, para se capacitar. Porque tu és o Messias. E nós te amargamos e agora o senhor vem dizer que vai largar esse sujeito sozinho com o diabo. E aí quando Pedro arregala os seus olhos espantado com aquela revelação, porque antes estava tudo bom, meu. Em meu nome vocês vão ressuscitar os mortos. Aleluia! Em meu nome curarão os enfermos. Glória! Não é verdade? Tudo era festa, irmão. Tudo era festa, irmão. Autoridade espiritual, curando doentes, limpando leprosos, ressuscitando mortos, mandando paralíticos andar, e aquela coisa toda, e a multidão ao redor, e Judas ali com aquela bolsa cheia de grana, metendo a mão e levando para ele um pouco. Tudo era festa, irmão. Mas agora Jesus vem e diz que o diabo havia pedido permissão para ficar sós com Pedro. Aí ele arregalou os olhos, porque ele sabia que essa coisa não é folclore. Essa coisa não é fantasia, esse negócio de diabo é coisa séria. Ele viu gente sofrer, ele viu gente na miséria, ele viu gente esmagada, ele viu gente morrer. Ele arregalou os olhos e o mestre disse, mas eu roguei por ti. Ele disse, oh, que susto, mestre. Só agora me deu um susto. Eu cheguei até a cogitar que o senhor tinha permitido uma absurda desse. Afinal de contas, eu sou teu discípulo. Que história é essa? Vai peneirar pomba gira, Zé Peninha, eu sou caveira, eu sou teu servo, eu sou teu apóstolo. Que negócio é esse? Hein? Ainda bem, o senhor rogou por mim, graças a Deus, estou livre dessa. E Jesus disse, espera aí, Pedro. Você não entendeu o que eu disse. Mas como, mestre? Não, eu roguei por ti. Sabe por quê? Porque Deus já permitiu. Você pode se preparar. A coisa é séria. Eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça nessa peneira. Porque muita coisa vai cair nas malhas dessa peneira, Pedro. Pode saber, a coisa é séria. E Deus já permitiu. E eu roguei por ti para que Deus fortaleça a tua fé. Porque quando você sair dessa situação tenebrosa, amarga, isso não é brincadeira, é amargo mesmo. É amargo de verdade. Você vai se sentir só, você vai se angustiar, você vai sentir desespero, você vai perder a fé. Mas eu roguei por ti para que haja, mesmo que tudo tenha caído nas malhas dessa peneira, que haja um resto de fé dentro de você, para que você se levante. E quando você se levantar, através dessa experiência de vida, você terá uma força, você terá um poder,
E não é um poder sobrenatural, é nascido da experiência. Porque uma coisa é você dizer ou ler num livro, e outra é você viver. Então, quando você se levantar através desse resto de fé que vai sobrar, você terá força para fortalecer os outros irmãos, para ajudá-los. E isso eu não posso ensinar a você. Palavras não podem ensinar essas coisas. Você terá que viver na carne. Você terá que sofrer no espírito, na alma, para que você aprenda uma lição. E quando você sair disso, então você fortalecerá os teus irmãos. Você se lembra da história do nosso irmão pescador e o que aconteceu com ele? Ele era arrogante, como muitos de nós somos, né? Alguns já não são mais tanto. Eu mesmo já não sou mais tanto como era. Porque a gente vai aprendendo. Mas Pedro se julgava tal, o cara, também. A ponto de quando Jesus disse, um de vós me trairá lá no cenáculo, na Santa Ceia, ele disse isso, né? Um de vós me trairá. Pedro, ele disse assim, todos podem te trair, menos, exatamente, menos ele. Pedro, o galo não vai cantar sem que antes tu tenha me negado 3 vezes que tu me conheces. Meu irmão, aquilo foi um murro no peito da vaidade de Pedro. Afinal de contas, ele era um cara que expulsava aqueles demônios bravos. Hein? Ele era um cara que curava enfermo, paralítico andava, e Pedro estava empolgado com aquilo. Ele já tinha mandado fazer uma placa enorme, escrito Igreja do Grande Pedro, é só aqui que Deus age. Ele já tinha mandado fazer a placa, estava guardada. E ele disse, eu estou pronto a ir à morte contigo. É uma cruz de um lado e a outra. Eu vou carregar uma cruz junto. Eu vou morrer junto. É porque eu te amo de verdade. Eu te amo mais que todos os outros. Eu estou desconfiado de Judas, João também desconfiado dele. Aquela história. Ele pediu a velhinha, a mãe dele de Tiago, para pedir ao Senhor que se assentasse um do lado esquerdo e direito. E eu estou desconfiado. Agora eu não. Eu sou o cara, eu estou disposto a morrer crucificado. E Jesus diz, pois eu te digo que o galo não canta, o dia não amanhece sem que antes você tenha me negado 3 vezes. E você me conhece. Você vai negar que me conhece. Meu irmão, minha irmã, que situação, hein? Irmão Pedro deve ter dito assim, mestre, se o senhor nunca errou numa profecia, essa é a primeira. Eu? O Pedro? Os demônios correm de mim. Eu te amo de verdade, larguei tudo para te seguir. Jamais te negarei. Nós não devemos perder tempo para contarmos a história que aconteceu no pátio da casa de Caifás. Precisa? Não, não precisa. Você sabe que Pedro negou a Jesus 3 vezes ali para uma serva, uma empregada que estava ali ao redor daquela fogueira que fizeram. Ficaram a noite inteira ali porque prenderam o mestre e levaram Jesus amarrado a Caifás. Ele ficou preso ali naquela casa. Aliás, os que forem comigo à Terra Santa em maio do ano que vem vão poder estar comigo na casa de Caifás, no lugar onde Jesus foi baixado ali. E lá dentro ele, sem dúvida alguma, falou e trouxe à tona o Salmo 69, Salmo messiânico do rei Davi.
Atolei-me num profundo lamaçal que não posso estar em pé. Estou clamado de cansar. Minha garganta cansou de clamar e de esperar pelo meu Deus. Vamos estar lá no lugar onde ele foi colocado. E vamos estar lendo esse texto sagrado. Pedro estava lá fora. Ali fora foi erguida uma estátua enorme de Pedro negando Jesus e um galo. A figura do galo é uma figura histórica, não é? E a mulher começou, olhou para ele, Pedro estava por ali, os outros estavam escondidos, mas Pedro foi lá no pátio, não é? Ele havia se lembrado de que ele tinha dito que ia morrer junto, e estava por ali, aquela coisa toda, procurando ver o mestre. E de repente uma mulher começou a olhar para ele na penumbra daquela fogueira. Eu disse, peraí, eu conheço esse cara. E Pedro disfarçou, disse, não, você aí, esse barbudo aí. Você também é discípulo dele, você estava com ele, eu te vi lá na multiplicação dos pães. Eu? Que é isso, mulher? Você está perturbada na cabeça? Eu não conheço esse cara, eu estou aqui mais por causa do evento em si, eu nem conheço ele. E por 3 vezes, de forma tão violenta, que a Bíblia diz que Pedro começou a xingar, a falar coisas graves, dizendo que ele não conhecia de maneira nenhuma, que ele nunca tinha visto aquele cara. Quanto mais andado com ele, ser discípulo dele. E aí o galo cantou. Fizeram uma estátua desse galo, está lá até hoje. É bom a gente ver esse galo, para cair assim. E Pedro chorou de forma amarga, meu irmão. Caiu a ficha naquela hora. Caiu a ficha. Ele lembrou da profecia. Ele havia acabado de negar que conhecia Jesus. E falou asperamente. Deve ter xingado até palavrão. E ele foi embora. E chorou amargamente. Algum tempo depois, ele estava com todos os apóstolos, discípulos, todos juntos. Aqueles homens que ouviram Jesus dizer que iria morrer e ressuscitar, e que o reino dele não era aqui, que eles estariam anunciando essa palavra em toda a terra e todas as promessas. E Pedro estava ali entre aqueles homens que fizeram milagres em nome de Jesus e que viram até os demônios dizer: ele é o Filho de Deus, ele é o Filho de Deus. Eu via ele lá de cima na glória. Sabe o que Pedro disse aos demais? Eu vou pescar. Quando eu lembro disso que Pedro disse, vem uma tristeza no meu coração. Parece que eu posso sentir a tristeza daquele homem. Ele não era um hipócrita. Jesus não tem aliança com hipócritas. Ele era como eu e você. Só isso. Só isso. E diante de toda aquela situação em que ele percebeu que ele não era nada, que ele negou a Jesus, que o amor que ele pensava ter não era tão intenso daquela forma, que ele foi um covarde, que Jesus não havia aparecido, que ele morreu, foi sepultado, e que ele sangrou de verdade, que ele morreu de verdade, e que agora Caifás e os escribas e soldados do templo buscavam prender também os seus discípulos. A frase de Pedro é uma frase profunda: eu vou pescar. E, em outras palavras, está subentendido nessa afirmativa de Pedro: eu desisto.
para mim chega. Eu não dou para isso. Foi um engano. Eu larguei tudo, eu ouvi Jesus. Eu o amei de verdade, mas meu amor não era tão forte como eu mesmo pensava. Para falar a verdade, eu não acredito mais nada. Não acredito que ele vai ressuscitar, não acredito em mais nada. E mesmo que ele ressuscitasse, ele não vai me querer mais, porque ele sabe que eu neguei ele de verdade. Mesmo que ele apareça por aí, ele não vai me querer mais. Eu vou pescar. Eu vou voltar à minha velha vida. Eu vou pegar os meus barcos de volta, a minha rede. Vou voltar para a minha casa em Cafarnaum. Vou rever meus amigos. E vou voltar para a feira de Cafarnaum e vender os meus peixes. Tudo acabou. Eu vou pescar. Façam o que vocês quiserem fazer, mas eu vou pescar. E os outros foram com ele. Mas eles não pegaram nada. Ao amanhecer do dia, eles viram um vulto na margem do mar da Galileia. Havia uma fogueira. E aquele vulto, aquele homem que estava ali, ele estava fritando um peixe. Era um peixe fincado numa vara. Ele estava fritando, assando aquele peixe. Eles começaram a olhar. Foram se aproximando. E um deles gritou: "É o mestre!" E Pedro pulou na água e foi nadando até lá. E chegou lá. Ele encontra-se com Jesus ressuscitado. E Pedro amava Jesus de verdade. Talvez mais do que todos nós. E ele olhou para o mestre disse: "Pedro, tu me amas?" E é interessante que Jesus ele fez questão de estar no mesmo tipo de ambiente, ou seja, ele acendeu uma fogueira também. Foi diante de uma fogueira que Pedro negou Jesus 3 vezes. E agora Jesus pergunta 3 vezes para Pedro diante daquela fogueira. E é claro que ele armou o palco, o aspecto externo, para que a mente de Pedro voltasse atrás e se lembrasse daquele choque. E Pedro disse: "Senhor, tu sabe todas as coisas, eu estou entendendo. É pela terceira vez que o Senhor me pergunta, né? Eu estou dizendo que eu amo. E o Senhor agora me pergunta pela terceira vez. A minha arrogância não existe mais. Eu te amo. Tu sabes que meu amor não é perfeito. E agora eu também sei. Mas eu te amo." Sabe o que Jesus disse para ele? "Pedro, agora sim. Agora a tua arrogância caiu por terra. Agora você está pronto. Apacenta as minhas ovelhas." Meu irmão, minha irmã, você que está vivendo um momento assim de angústia, de desamparo, você que tem negado Jesus com suas atitudes na tua vida, mas lá no fundo você ama Jesus. Ele não abandonou você, jamais esquecerá de você. E eu quero dizer que Ele está agora indo ao teu encontro através dessa palavra para mudar a sua vida para sempre. Como Ele fez com Pedro. Lembra que Ele disse: "Faria dele um pescador de homens"? Ele fez. Esses momentos de
tempestade, de solidão, de peneira do diabo, de situações amargas, foram permitidos por Deus na sua vida. O objetivo de te fazer crescer. E a gente cresce quando a gente diminui. Como disse João Batista, não importa que Jesus cresça e diminua. Então, quando Pedro foi capaz de enxergar quão pequeno ele era, Jesus pôde crescer na vida dele e ele pôde apacentar as ovelhas do Senhor. Eu quero dizer isso para você de forma profética. A partir de hoje, Jesus vai mudar a tua história e a tua vida. E tudo que você tem passado lhe servirá de experiência para abençoar a vida de muitos outros. Tenha certeza disso.